Shalom, shalom, queridos! Espero que você esteja bem! Aleluia, aleluia! Vamos para mais uma ministração poderosa, alguns chamam de aula, né? Mas seja o que for, está edificando a sua vida e também deve edificar a vida dos seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes, seus familiares. E para isso é importante que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Esteja também se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho. Eu sempre falo isso porque você vai estar recebendo todas as nossas notificações quando tivermos algo novo para edificar a sua vida. Deus é Deus de novidades e sempre tem coisas novas. E a mensagem de Deus é tão tremenda e poderosa que ela sempre vai chegar na hora certa. Às vezes mandamos algumas palavras, alguns links para algumas pessoas e elas dizem: nossa, apóstolo, chegou na hora certa, na hora boa. Sempre vai chegar na hora certa, sempre vai chegar numa hora oportuna. Então faça isso, proclame o Evangelho, compartilhe com outras pessoas, pegue o nosso link aí, esteja enviando para outras pessoas também. Não fique apenas para você, não retenha. Você não pode ser uma represa que se fecha, que se prende, que retém, mas você tem que ser como um rio que flui, que é aberto, está fluindo, está jorrando, e os rios eles encontram os grandes mares. Não é mesmo? Então que você seja esse rio que possa estar fluindo, porque está escrito que aquele que tem Cristo em si, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É um fluir contínuo, que você seja esse fluir contínuo em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra especial aqui, viu? Evandro, Paulo, a palavra especial hoje é para empresários e profissionais de sucesso. Então, se você conhece alguém que é um empresário, um profissional que está precisando de uma palavra de ativação, uma palavra de destino, uma palavra de milagres, então você deve estar compartilhando esse link com essa pessoa. Amém? Eu vou ler um texto para vocês para dar fundamento em tudo que eu quero falar hoje, tá? Tem muita coisa para nós falarmos, muita coisa para nós aprendermos, muita coisa para nós conversarmos, e o texto um pouquinho aqui grande, mas você que é, pelo menos você que é crente, não vai reclamar, né? Você gosta de ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Então, 2 Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 2, vamos ler. Vou colocar aqui meu... Você sabia que eu não tenho óculos, né? Eu tenho auxiliar de assuntos visuais. Amém? Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 6. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal, Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, segura esse segredo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também de harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos, como fosse hoje, bateria, percussão, violão, guitarra, né? E ele diz aqui ainda: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Davi. Olha só, Davi agora recebendo essa palavra, abençoou, a arca esteve na casa de Obed-edom e foi uma bênção, Davi. E tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus, por causa da arca de Deus. Foi Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi.
Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Entenda que Deus, ele tem propósitos para todos nós. Você que é um empresário, você que é um profissional de sucesso, você que não é, quer se tornar um, então entenda que Deus é Deus que estabeleceu o propósito. E Deus vai fazer de tudo, vai usar do seu espírito para convencer você, vai usar dos anjos para mover você, soprar ventos para que você encontre o caminho. Por quê? Porque Deus precisa que os propósitos dele se cumpram na tua vida. Mas os propósitos de Deus, querido, vão se cumprir na sua vida por meio de desafios. Então entenda isso, sempre que Deus quer cumprir um propósito dele na sua vida, ele vai antes desafiar você. Então por trás de cada desafio há uma proposta e cumprimento do propósito de Deus. Por trás de cada desafio há uma proposta para o cumprimento do propósito de Deus. Então, para nós termos o sucesso, nós precisamos estar preparados e entendermos que tudo que tem valor, querido, tudo que é de valor nos céus, no reino de Deus e para Deus, vai exigir de nós um esforço maior. Vamos ter que colocar uma força maior, ou seja, vamos ter que nos esforçar. Esforçar fala de você colocar uma força além. Amém, Paulo? Então, se você quer ter suas conquistas, Paulo, primeiro você tem que entender que Deus vai desafiar você. E os desafios nem sempre serão fáceis. E agora, nesse desafio, o Senhor vai pedir com que você se esforce. Tem que ir além das suas forças humanas, tem que ser além das suas forças naturais. É um esforço, é ir além. E quem se esforça, Deus reforça. Oh, anote isso. Quem se esforça, Deus reforça. Então, Deus vai exigir de nós, para o cumprimento do propósito dele, um esforço, irmos além. E sempre foi assim quando você analisa as Escrituras Sagradas, homens e mulheres que foram chamados por Deus, patriarcas, estadistas, profetas, discípulos, apóstolos da nova aliança, eles tiveram que ir além. Deus foi arrancando deles uma força que nem mesmo eles sabiam que tinham. Mas o que moveu essa força além do que eles imaginavam que tinham, foi serem tomados por um esforço, fruto de um desafio que o próprio Deus fez para eles. Deus os chamou. Então, por isso que Mateus 11:12 está escrito que o reino de Deus é tomado por esforço. No reino de Deus, então, as coisas eternas, as coisas que fazem parte, que estão ligadas às coisas de Deus, à bênção de Deus, aos propósitos de Deus, são tomados por esforço, querido. Então, entenda algo, só aqueles que se esforçam, só aqueles que entendem, que se esforçarem, vão conseguir alcançar o objetivo. Então, somente você, se você se esforçar para acordar mais cedo, para ter que dormir mais tarde, você vê pessoas que querem alcançar uma vida profissional e eles têm que sacrificar muitas coisas, tem que sacrificar um tempo de namoro, tem que sacrificar um tempo de cinema, tempo de ir para as ruas, para as praças, de sair com seus relacionamentos e as suas amizades, porque eles estão se esforçando para conseguir fazer um curso de direito, um curso de medicina, estão estudando em alguma coisa para alcançar os seus concursos, né? Fazer os seus concursos estaduais, municipais. Então tem que haver dele um esforço, ou seja, tem que ir além, é ir além de uma vida normal. Não, a minha vida normal é acordar às 7 da manhã, trabalhar de 8 até meio-dia, trabalhar de 2 até às 6 e chegar em casa, cuidar de família, né? Quem tem a esposa, cuidar dos meninos, cuidar do marido. Tem homens que dão muito trabalho, né? Não é o meu caso, aleluia, né? Mas e se agora você quer fazer um curso de inglês, você quer fazer um curso de teologia, você quer fazer um curso de alguma formação em alguma área, você quer fazer faculdade, você vai ter que ir além disso. Você concorda comigo? Você vai ter que se esforçar, vai ter que ter um esforço além. As suas forças, talvez fazendo aquilo que era normal no dia a dia, já estavam esgotadas. Mas Deus te desafiou para algo, Deus desafiou para você crescer, para você se tornar algo melhor, para você abrir a sua empresa, para você colocar os seus negócios da forma que Deus quer. Então vai exigir de você um esforço além. Então, a vantagem de Davi é que, como você, eu creio, Davi conhecia
e reconhecia os valores espirituais. E Davi sabia, querido, o que representava a Arca da Aliança, que é conhecido também como a Arca do Senhor ou a Arca de Deus, que era uma representação da presença de Deus. Então, aonde estava a arca, antigamente era isso, né? Deus sempre trabalhou muito de forma simbólica, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Então, você vê que o pão e o vinho são símbolos proféticos, né? Uma representação da materialização ali do corpo de Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Então, a arca de Deus era uma representação de que Deus estava ali. E por que ele sabia disso? Ele sabia porque ele tinha conexão com Deus. Ele sabia que ele não ia conseguir ter sucesso no seu reinado, na sua vida profissional, e não ia conseguir ter sucesso no seu chamado, na sua vida ministerial / espiritual, se não fosse com a arca, com a presença de Deus. Porque você precisa entender que tudo que falta em você sobra na presença, sobra em Deus, sobra em Jesus Cristo. Significa que tudo que você precisa está em Deus. E Davi sabia que tudo que faltava e ia faltar nele estava na arca, estava na presença. Então ele ia precisar de força, ele ia precisar de renovação, ele ia precisar de uma palavra de destino, ele ia precisar de uma palavra profética, de um decreto, ele ia precisar de um envio, ele ia precisar de um milagre, de uma cura, de uma porta aberta sobrenaturalmente. Davi sabia que ia precisar de discernimento, de revelação, de sabedoria, e ele sabia que tudo isso, Paulo, estava na arca, tudo isso estava na presença de Deus. Você tem que entender isso. Você como empresário, você como profissional, você que está na sua vida acadêmica rumo à sua vida profissional, tem que entender isso e anote isso. Tudo que falta em você sobra em Jesus Cristo. Por que sobra? Sobra porque Ele está liberando. Aquela mulher hemorrágica precisava de uma cura e sabia que estava faltando nela saúde, sobrava em Jesus saúde. E ela tocou na orla de Jesus e foi totalmente curada. Agora entenda que Davi, ele mesmo assim, ele teve muitos desacertos. Davi cometeu muitos erros, Davi cometeu muitas falhas. Quem de vocês aí já cometeu erros na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua administração? Quem já cometeu erros aí no seu ministério, na sua vida espiritual, sentimental, conjugal? Anote aí, compartilhe isso. Você já cometeu erros, sim, e também Davi cometeu muitos erros, muitos desacertos na vida dele. Então, um deles que eu anotei aqui, a maneira de transportar a arca, que significava a forma de fazer as coisas. Davi cometeu esse erro. Ele foi por um caminho errado, ele foi no formato errado. Então, muitas vezes você está fazendo a coisa certa da forma errada. Entenda isso. Não adianta você fazer as coisas certas da forma errada. Ele tinha que carregar a arca, carregar a presença, mas o formato, a forma que ele estava fazendo foi uma forma errada. E muitas vezes você está carregando as coisas, tentando fazer as coisas, talvez num formato errado, fazendo a coisa certa, mas no modelo errado, no formato errado. Um outro erro, o que aconteceu também é desacertos, a morte de Uzá. Ele perdeu um dos seus homens, ele perdeu um dos seus soldados, porque Uzá não podia tocar na arca. Então, significa as perdas tentando realmente fazer com que tragam frustrações e decepções. E muitas vezes você cometeu alguns erros na sua vida, você viveu algumas perdas tentando acertar. Quantas perdas você teve tentando acertar? E isso trouxe algumas dores, isso trouxe algumas frustrações e decepções. Até mesmo a estadia, né? Eu anotei também esse ponto, essa chave. Anote aí também você que gosta de pontuar algumas coisas. A estadia da arca na casa de Obed-Edom, que significa muitas vezes você não saber o que fazer no momento. Então, Davi, ele libera a arca do Senhor, a arca da presença de Deus, olha isso, para ir para a casa de Obed-Edom, porque há alguns momentos talvez que você, tomado por um desespero, tomado por frustrações, perdas, decepções, você vai fazer a coisa errada e vai abrir mão daquilo que jamais você poderia abrir mão. Muito cuidado com isso. Cuidado para que os seus desacertos não façam você abrir mão daquilo que você nunca deve abrir mão.
Há muitas pessoas que por causa de frustrações, decepções com a igreja, com o líder, com pessoas, algumas pessoas por causa de algumas perdas que viveram, elas abrem mão da igreja, elas abrem mão do congregar, elas abrem mão porque se frustraram na vida financeira, talvez lá na igreja, elas abrem mão de ser fiéis ao Senhor, elas abrem mão de liderança, de fidelidade, elas abrem mão de paternidade, elas abrem mão de submissão, de princípios que jamais você pode abrir mão. E Davi abriu mão, olha que coisa séria isso, Paulo, abriu mão da presença de Deus. Meu Deus, isso é tremendo, é um ensino poderoso para nós. Então não permita que as suas frustrações, as suas perdas, não permita que os seus desacertos, as suas coisas erradas que você fez, talvez tantas coisas erradas você fez, não permita que isso venha trazer frustrações, não permita que isso venha trazer mais decepções, fazendo coisa errada e abrindo mão daquilo que jamais você deveria abrir mão. Agora, uma característica de Davi que eu anotei aqui, Davi, ele era indesistível. Olha só isso, existe essa palavra, Paulo? Consulta aí, ver se existe essa palavra, indesistível. Davi, mesmo diante de tudo isso que ele enfrentou, ele não desistiu. Uou! Quando ele recebeu a notícia, vieram falar com ele e falaram: Davi, a arca ficou na casa de Obed-Edom. A palavra Obed significa adorador e Edom é um lugar, né? Então, é uma representação de um lugar. Então, ele sabendo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, porque havia ali uma adoração, essa é outra palavra que eu vou ministrar ainda em outro tempo, mas quando ele ficou sabendo disso e que aquela casa foi abençoada, então o sentimento pela arca, o sentimento pela presença de Deus fez com que ele fosse buscá-la novamente. Ele viu, abençoou a ele. A arca ficou lá, vocês têm certeza? Sim, abençoou uns 3 meses, Davi, que a arca da aliança ficou lá. Porque Davi estava assustado, Davi estava frustrado com a presença de Deus, Davi estava assustado com o que havia acontecido, Davi estava decepcionado e Davi também estava com um sentimento de indignidade. Sabe o que é isso, querido? Talvez se sentido indigno por ter errado no formato de fazer as coisas, por ter errado e permitir que Uzá tocasse na arca e ele não podia tocar na arca, e talvez isso venha um sentimento de indignação. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, que eu sei que tem pessoas que estão assistindo agora, que talvez já fizeram tantas coisas erradas, que talvez você se sinta indigno de acessar a presença de Deus novamente. Eu estava indo aos supermercados há um tempo atrás no Brasil, e eu encontrei com uma pessoa, e eu vi que ela estava um pouco fugindo de mim. Eu estava na frutaria, e ela estava fugindo, eu olhava, ela olhava, mas eu sabia que ela tinha me visto. E como eu vi que ela não veio até mim, eu fui até essa pessoa e cheguei para ela e falei: filho, como é que você está? Como é que você está passando? Eu não vi você, não voltou mais, a gente está lá com saudade de você. E ele falou comigo: apóstolo, eu fiquei até assim de ver o Senhor. Eu falei: eu vi que você tentou correr de mim, fugir de mim. E por quê? É porque eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Eu fiz tanta coisa que eu não me sinto digno de entrar lá na igreja. Olha como que Satanás coloca, querido, um sentimento de indignidade no coração das pessoas para que elas não queiram mais acessar. Mas não se esqueça, porque está escrito que o véu foi rasgado. Deus rasgou o véu que fazia separação. Então, todos nós temos acesso ao Senhor. E se confessarmos nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. E você tem acesso novamente. É na igreja que você vai ser curado, é na igreja que você vai ser liberto, é na igreja que você vai ser restaurado e fortalecido. E talvez Davi se sentiu indigno de tantas coisas erradas que ele fez, mas quando ele viu que abençoou, ele disse: não, então não foi isso, então tem bênção ali, tem algo ali, então eu quero trazer de novo essa arca. Vamos trazer, mas vamos trazer a arca de uma nova maneira, pagando um preço, não num carro, mas carregada pelos sacerdotes. Olha que tremendo isso, que revelação isso. Vamos trazer agora no formato certo, não num carro para facilitar. Quantas vezes você, líder, está facilitando as coisas para os seus discípulos? Quantas vezes você tem facilitado as coisas para os seus discípulos? Para tentar ficar mais leve, para tentar ficar melhor. É o evangelho da facilidade, é o evangelho sem cruz, é o evangelho sem sacrifício, é o evangelho sem dor. É isso mesmo, o evangelho sem sacrifício não é o evangelho de Deus, o evangelho sem sofrimento, sem luta, sem dor não é o evangelho de Jesus Cristo, evangelho sem cruz não é o evangelho de Jesus Cristo.
Então não adianta você facilitar para juntar pessoas, para agradar pessoas, fazendo o que elas gostam, falando o que elas querem ouvir, fazendo da igreja um clube. Não adianta você fazer isso. Você precisa realmente ter esse entendimento. E Davi entendeu, são os sacerdotes que precisam carregar a arca. São eles, vão ter que suar, vão ter que sangrar, vão ter que se esforçar para carregar a arca. Então, cada passo que Davi fazia era um mover de adoração, era uma adoração profética e era uma representação daquilo que Deus ia fazer no reinado dele. Eu sei que hoje o Senhor quer inaugurar, eu sinto o Senhor falar isso aqui, Ele sopra aqui no meu espírito, Ele quer inaugurar um ciclo de vitórias na sua vida. Deus quer inaugurar um ciclo de vitórias na sua vida. Então tudo isso depende do passo a passo que você vai seguir. Para você chegar ao seu lugar de destino, ao lugar de vitória, existe um passo a passo. A Bíblia é cheia de passo a passo. Mas antes eu quero que você entenda que Deus quer nos mostrar algo novo, algo a mais. Deus sempre tem algo novo, Deus sempre tem algo a mais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui abaixo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, hein? Segura aí, aguenta aí, né? Então, como que o diabo tenta roubar essas nossas pegadas, querido? Como que o diabo tenta roubar o seu passo a passo para você chegar ao seu lugar de destino, para você alcançar o sucesso? Primeiro, através dos jeitinhos humanos. É isso mesmo, trazer a arca em um carro novo. É Deus que tem coisas novas. Então não tente você criar um jeitinho humano. Não adianta querer você ensinar Deus, forçar a Deus e querer ajudar a Deus. Por isso que a adoração é importante, os sacrifícios são importantes. Por quê, apóstolo? Porque eles te conectam a Deus. E por que conectar a Deus? Para você receber revelação, discernimento e sabedoria. Para saber como conduzir, como decidir, como fazer, como refazer, como começar, como recomeçar. Isso é muito importante. É importante que você entenda isso. Então não adianta o jeitinho brasileiro. Isso me lembra do episódio de Abraão, quando Deus havia prometido para ele. Quando Deus tinha um propósito para Abraão, Deus desafia Abraão. E disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que poderoso isso. Ele faz isso. Ele desafia Abraão e Abraão aceita o desafio. E ele começa a dar passo a passo na sua caminhada rumo ao sucesso e ao propósito que Deus tinha. Mas acontece que no meio de algumas coisas, as frustrações, as decepções, as inseguranças, aos medos, as coisas naturais, porque Abraão já era velho, Sara já era avançada, já de idade também, e Sara era estéril, muitas coisas naturais, muitas evidências de que não poderia acontecer um milagre ali. Então Abraão, ele diz, como que vou ter um filho? A promessa é um filho, eu vou ser pai, como que eu vou ser pai? E ele se deita com a secretária, trazendo para a linguagem de hoje, né? Abraão se deita com a secretária e forçou, tentou ajudar Deus. Ele pediu concessão para sua esposa, concordância dela, para se deitar para que tivesse um filho. Ele forçou, tentou ajudar a Deus, porque não fez da forma que Deus queria. A motivação foi correta, eu quero ter um filho, mas quebrou um princípio e não confiou em Deus. E quem nasceu, querido? Ismael. Nasceu Ismael, que gerou o povo, os ismaelitas, que até hoje são inimigos de Deus. Sempre que você tentar forçar Deus, tentar prensar Deus, tentar ajudar Deus, vai nascer Ismael. Quantas pessoas geram Ismael na sua vida? Que se tornam peso, que se tornam inimigos, porque você está forçando um relacionamento, forçando um namoro, forçando um milagre, forçando uma promessa que Deus tem. Mas talvez não é a hora, não é o tempo, não é do jeito que você está querendo que aconteça. E você está forçando as coisas. E quando você força as coisas, você vai gerar Ismael na tua vida. Então não adianta querer dar os jeitinhos humanos, né? Então não adianta, você profissional também, não adianta querer colocar os seus jeitinhos. Infelizmente nós temos no Brasil o jeitinho brasileiro. Tudo tem um jeitinho, né? E com isso você quebra protocolos e espiritualmente falando você rompe com os princípios espirituais. Então, segundo lugar, como é que o inimigo tenta roubar a nossa caminhada? Como que é que o diabo tenta abortar os nossos passos de destino, né? Pela precipitação, pela irreverência. Ou seja,
Uzá, ele toca na arca, ele não podia, ele foi precipitado, ele não esperou um comando, ele não esperou um envio. E é assim que o inimigo tenta fazer. A palavra precipitação vem de precipício. Precipitação significa você se lançar, você se jogar. E você se joga da forma errada, na hora errada, no lugar errado. Você se lançou quando não deveria se lançar. Você fez o que não era para fazer. Então não tente fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Por isso, queridos, a importância da sua comunhão com Deus. Sabe quem são as pessoas que mais vão acertar nesses dias, Paulo? Sabe quem são as pessoas que mais vão acertar na sua vida nesses dias? São as pessoas que têm relacionamento com Deus, que têm comunhão com Deus, que estão buscando a Deus, porque vai ter uma mente sã, uma mente limpa, uma mente fresca, para conseguir tomar as decisões no meio de tanta contaminação, no meio de tantas más notícias, no meio de tanta coisa, informações tóxicas que nós temos. Então, em terceiro, como que o diabo tenta roubar também? Estou falando sobre isso ainda, hein? Como que o diabo tenta abortar os nossos passos rumo ao nosso destino, ao nosso sucesso? Pela falta de entendimento e de sentimentalismo. Falta de entendimento e de sentimentalismo. Foi o que Davi teve. Davi não conseguiu entender o propósito, a proposta. Davi não conseguiu discernir ainda as coisas. Embora soubesse que não podia ficar sem arca, mas ele não tinha ainda a maturidade nos entendimentos das coisas. E foi tomado por sentimentalismo. Davi disse, olha o que está acontecendo, Uzá morreu e os bois tropeçaram, só está acontecendo coisa errada. Ele foi tomado por um sentimentalismo. Ele disse, eu não quero a presença, eu não quero mais a arca, então leva lá para casa de Obed-Edom. E quantas vezes você é tomado, querido, por sentimentalismo? E você diz, eu não quero mais reunir, não quero mais ficar naquela igreja, porque fulano de tal me tratou assim, porque fulano de tal não fez da forma que eu queria. Sentimentalismo. Deus não está no sentimentalismo. Deus não é sentimental, Deus é espiritual. Então, você tem que ser mais espiritual do que sentimental, meu querido. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai se tornar este homem, esta mulher, este profissional, esse líder, esse filho, esse discípulo espiritual, e vai ter discernimento espiritual, convicções espirituais na sua vida. Não vai andar por sentimentalismo, mas por uma espiritualidade. Não vai andar por causa de alguns problemas que você teve. Não vai andar por esse sentimentalismo. Não quero mais continuar a minha caminhada porque eu não senti isso, porque para de andar por esse sentimentalismo e ande por uma vida espiritual. Vocês estão entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Então vamos começar agora a nossa aula. Aleluia! Nossa ministração poderosa sobre a sua vida. Eu quero falar dos 7 passos de Davi para acessar a sua caminhada de sucesso, para acessar o seu destino, acessar o seu sucesso. Então, caneta, papel aí nas mãos para você estar aprendendo.